aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Pedroso e eu vou gravar esse vídeo para mostrar para vocês a resolução de 4 exercícios de titulação. Lembrando que titulação é um procedimento experimental, ou melhor, laboratorial, para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Na verdade, a solução tem concentração desconhecida e é isso que nós determinamos através do procedimento da titulação. Então, no exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês agora, houve uma titulação de um ácido fraco qualquer, HA, por uma solução titulante de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então, eu tenho aqui a concentração do meu hidróxido de sódio, do meu titulante, e eu vou fazer a titulação do ácido fraco, do HA. Então, nós utilizamos aí, falando um pouco de vidrarias de laboratório, nós utilizamos uma bureta para fazer o procedimento de titulação e normalmente um Erlenmeyer aqui para facilitar a homogeneização da solução. Bom, nesse exercício, então, ele fala o seguinte: soluções aquosas de hidróxido de sódio podem ser utilizadas como titulantes na determinação da concentração de soluções ácidas. Qual seria o volume de solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro gasto na neutralização de 25 ml de uma solução aquosa de ácido monoprótico fraco com concentração 0,08 mol por litro? Então, nesse caso, nesse exercício, ele já deu as duas concentrações, mas ele quer saber qual volume de hidróxido de sódio foi necessário para que acontecesse a neutralização. Então, em todos os exercícios de titulação, a primeira coisa que eu preciso saber é a reação química que aconteceu entre o titulante e o titulado. Nesse caso, eu vou representar aqui uma equação química, uma reação química genérica, já que eu não sei exatamente qual é o ácido, mas eu sei que ele é um ácido monoprótico, Então, ele tem apenas um próton, apenas um hidrogênio para liberar, reagindo com hidróxido de sódio. Reação ácido-base, reação de neutralização, ela vai formar um sal e água. O que acontece aqui, pessoal, relembrando aí o conteúdo de ácido-base, é uma reação de dupla troca. Então, no ácido eu tenho aqui o cátion e o ânion, e aqui no caso do hidróxido de sódio, nas bases, eu tenho a hidroxila como sendo meu ânion e um metal aqui sendo a base, ou melhor, sendo o cátion, perdão. Enfim, numa reação de dupla troca, eu tenho, então, a interação do cátion de uma molécula com o ânion da outra e vice-versa. Quando eu pego aqui esse H+, interagindo, se ligando ao OH-, eu tenho a formação de uma molécula de água. Então, uma reação de ácido-base, uma reação de neutralização, ela sempre tem a formação de água. E a outra molécula formada é um sal formado entre o cátion e o ânion do ácido, o cátion da base e o ânion do ácido. Aqui, nesse caso, é um sal genérico, Porque eu não conheço quem é o ânion ali do meu ácido, mas o sal que eu formaria teria essa aparência aqui, O sal formado teria esta proporção, já que aqui eu tenho um íon monovalente e aqui também. Então, o sal formado seria NaA, nessa proporção, ok? Bom, essa reação química aqui já está toda balanceada. A gente pode até conferir todos os átomos. Como vocês sabem aí, em reações químicas, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, Lei de Lavoisier. Então, todos os átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter a mesma quantidade nos produtos. Hidrogênios, por exemplo, eu tenho 2 nos reagentes e eu tenho 2 aqui nos produtos, na molécula de água. Então, os hidrogênios estão balanceados. O A, que está representando o ânion do meu ácido, está em uma
em mesma quantidade nos reagentes e nos produtos, que é apenas um átomo. Oxigênio eu tenho apenas um e o sódio eu também tenho apenas um. Ok. Reação química balanceada, eu não estou vendo os coeficientes estequiométricos porque esses coeficientes são 1. Ok? Então, essa reação é toda 1 para 1. Vou apagar aqui esses sinais. Aí. Bom, gente, falando um pouquinho aí sobre esses coeficientes estequiométricos, eu tenho que me lembrar que eles se referem à quantidade de matéria. Então, eu posso dizer que nessa reação química, 1 mol de HA, 1 mol do ácido, reage com 1 mol da base, formando 1 mol de sal e 1 mol de água. Então, eu sempre preciso fazer a correlação desses valores, desses coeficientes estequiométricos, à quantidade de matéria, a mol. Beleza, galera? Mol. Continuando aí a nossa explicação, a nossa resolução desse exercício da UFRJ, nós temos aqui, então, algumas informações já no enunciado, né? A concentração da base, por exemplo, e o volume e concentração do ácido fraco. Vamos fazer algumas considerações aqui. Já que eu tenho a concentração e o volume do ácido, eu posso dizer o seguinte, olha só. Imaginem só que nesse Erlenmeyer eu tenho 25 ml de uma solução 0,08 mol por litro do ácido HA. 0,08 mol desse ácido, então, estão em 1000 ml. 1000 ml, ok? Vou dar um zoom aqui. Aí. 1000 ml. Só que eu não tenho 1000 ml nesse Erlenmeyer, eu tenho apenas 25. Então, qual é a quantidade do ácido HA presente nessa solução? Fazendo a multiplicação cruzada, eu chego aqui em 2 vezes 10 a menos 3 mol de HA. Então, eu sei que nessa reação, a quantidade de ácido envolvida foi de 2 vezes 10 a menos 3 mols do ácido. 2 vezes 10 a menos 3 mol. O que eu disse para vocês é que com relação ao coeficiente estequiométrico, eu sempre tenho que fazer essa correlação em quantidade de matéria. Então, é 1 para 1 relacionado à quantidade de matéria, a mol. Se 2 vezes 10 a menos 3 mol de HA reagiram e a reação é 1 para 1, isso quer dizer que para a reação ter sido completa, foram necessários 2 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de sódio também. Então, a reação é 1 para 1, a mesma quantidade de matéria de ambos os reagentes. Ok, pessoal, então eu já sei que eu preciso de 2 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de sódio. E eu sei a concentração dessa base. Sabendo a concentração e sabendo a quantidade de matéria, eu posso achar o volume através de uma nova regra de 3. Então, vamos lá. A concentração do hidróxido de sódio é 0,1 mol em 1000 ml. 0,1 mol por litro. Qual é o volume, quantos ml eu preciso para atingir essa quantidade de matéria do hidróxido de sódio? Então, fazendo aí mais uma vez a multiplicação cruzada, eu vou chegar em um valor de 20 ml. Resolvendo esse exercício,
foram necessários 20 ml dessa solução de hidróxido de sódio para neutralizar completamente a solução do ácido monoprótico fraco, HA, com aquela concentração determinada pelo enunciado. É isso, pessoal. Exercício número 1 resolvido. Já eu volto com o exercício número 2. E aí, galera, tudo bem? Acabei de voltar aqui com o exercício número 2. É um exercício da Mackenzie. Diz o seguinte: na neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, vamos fazer aí uma anotação, hidróxido de sódio, foram gastos 20 ml de uma solução 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico, até a mudança de coloração de um indicador ácido-base adequado para a faixa de pH do ponto de viragem desse processo. Desse modo, é correto afirmar que as concentrações molares da amostra de soda cáustica e do sal formado nesta reação são, respectivamente. Continuando então nossas explicações aí de titulação, primeiro passo é conhecer a reação química. Então, se eu tenho agora uma reação entre hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, a primeira coisa, o primeiro passo é montar a reação química balanceada. O ácido sulfúrico é o H2SO4 e o hidróxido de sódio, como eu já coloquei ali em cima, é o NaOH. Reações de neutralização são reações dupla troca, o ânion de uma molécula com o cátion da outra e vice-versa. Então, eu tenho aqui os hidrogênios do ácido formando as moléculas de água. Deixa eu só afastar um pouquinho, porque vamos ter que fazer o balanceamento. E aqui eu vou ter a formação de um sal. Quem que vai ser o sal formado? O sal reagente aí, né, consequente da reação, da ligação entre o sódio e o íon sulfato. O que a gente precisa saber aqui, pessoal? O íon sulfato, ele tem a carga -2 e o sódio +1. Então, existe uma diferença aqui, né, de número de oxidação, de carga, que eu vou ter que balancear na formação desse sal. A dica é sempre fazer aquele processo de inversão, normalmente visto lá no conteúdo de sais, de química inorgânica. Então, o sal formado é o sulfato de sódio, que é o Na2SO. Oh, meu Deus, só um minutinho aí, gente. Pronto, SO4, NO2, Na2SO4, sulfato de sódio. Beleza? Balanceei aqui também as cargas elétricas, né? Tudo certinho. E essa é a molécula formada. Agora, eu preciso, então, fazer o balanceamento, toda a estequiometria da reação. Vocês sabem que preciso ter a mesma quantidade dos átomos que estão nos reagentes. Eles têm que estar em mesma quantidade nos produtos. Eu vou começar a fazer esse balanceamento através da dica, do macete, do macho. O macho, oh meu Deus, o macho, ele vai ajudar a gente em muitos balanceamentos, ok? Em muitos exercícios de estequiometria. Por que o macho vai ajudar a gente? Porque o macho é a ordem que você vai fazer o balanceamento. Primeiro, metais, depois ametais, depois carbono, hidrogênios e só por último vamos fazer o balanceamento dos oxigênios. Então, essa é a ordem. Quem são os metais? A maior parte da tabela periódica, pessoal, são metais. Toda essa região aqui são metais. Aqui do lado direito eu tenho ametais, ok? Então, isso é falando de uma forma bem simplista, tá? Mas basicamente é isso. Na reação química que nós temos aqui, por exemplo, eu já tenho um primeiro caso de metal, que é o sódio, metal alcalino.
Então, o sódio é o primeiro elemento químico que eu vou fazer o balanceamento aqui. Então, eu vou olhar para a quantidade de átomos de sódio nos reagentes e comparar com a quantidade que eu tenho nos produtos. Arruma aquele que tem menos, ok? Eu tenho 1 átomo de sódio nos reagentes e eu tenho 2, olha ali o índice, eu tenho 2 átomos de sódio na molécula formada ali nos produtos. Então, o que eu vou fazer? Arruma quem tem menos, coloca como coeficiente estequiométrico. Se forem formadas 2 moléculas de hidróxido de sódio, eu vou ter 2 átomos de sódio aí no total. Beleza? Primeiro átomo balanceado. Agora, eu vou para os ametais. Quem que eu tenho de ametal aqui? O enxofre. O enxofre, que é o elemento químico de símbolo S, ele tem 1 átomo no reagente, 1 átomo no produto. Enxofre já está balanceado. Átomo de carbono, tem algum carbono? Não tem. Então, agora, hidrogênios. Hidrogênios, tenho 2 aqui, olhando para os reagentes. E aqui no hidróxido de sódio, eu tenho 1 átomo mais 2 moléculas, né? Então, aqui eu tenho mais 2. No total, nos reagentes, tem 4 hidrogênios. Agora, vamos olhar para os produtos. Aqui não tem hidrogênio no sulfato de sódio, só tenho na água. E na água tem quantos, pessoal? Tem 2 só. 4 átomos de hidrogênio nos reagentes e 2 nos produtos. Tá faltando. Onde que esses hidrogênios foram? Foram tomar uma coca? Foram dar uma volta? Não voltaram mais? Não, eles têm que estar aqui em algum lugar. Arruma quem tem menos, coloca o coeficiente estequiométrico suficiente para ajustar isso daí. 2 vezes 2 é 4, então eu arrumo a quantidade nos produtos. Se eu tenho a formação de 2 moléculas de água, eu vou ter no final 4 átomos de hidrogênio, beleza? Vou apagar aqui. O que eu disse para vocês agora sobre a molécula de água é isso daqui, olha. Apenas uma molécula de água, 2 átomos de hidrogênio. Se forem 2 moléculas de água, 4 átomos de hidrogênio. Então, ajustando a estequiometria, os coeficientes estequiométricos, eu estou arrumando aí essa proporção, essa presença de átomos para que nenhum deles tenha desaparecido do nada, beleza? Por último, então, oxigênio geralmente é o mais complicado porque apresenta-se, né, em maior quantidade, mas então vamos lá, pessoal. Oxigênio no ácido sulfúrico tem 4 átomos e aqui no hidróxido de sódio, não esquece que tem esse 2 de coeficiente estequiométrico, então tem que multiplicar, ó. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2, nos reagentes eu tenho 6 oxigênios. Vamos olhar para os produtos. Lá nos produtos, eu tenho 4 oxigênios no sulfato de sódio. E na água, em uma molécula, eu tenho 1 oxigênio só, mas em 2 moléculas eu vou ter 2. Perfeito, pessoal! Oh, meu Deus! Perfeito, bateu, o oxigênio já está balanceado. Então, a minha reação química, finalizando aí a parte de balanceamento da reação, ela é 1 para 2, 1 para 2, ok? Aonde não tem coeficiente estequiométrico é porque esse coeficiente é 1, ok? Não precisa aparecer. Então, 1 para 2, 1 para 2. Fechamos nossa parte de... Vou apagar aqui nossa parte de estequiometria. Vamos resolver o exercício de titulação. Agora ele vai ficar mais fácil. O que aconteceu? Para neutralizar 30 ml de solução de soda cáustica, né, de hidróxido de sódio, foi utilizado 20 ml de uma solução 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico. Então, eu sei o volume e a concentração do ácido sulfúrico utilizado. Vamos
converter, né, esses valores em quantidade de matéria, porque é o único jeito de comparar, de fazer qualquer relação dentro da reação química. Se o ácido sulfúrico, vou colocar aqui no cantinho as minhas contas, ok? Se ele tem 0,5 mol por litro, então 0,5 mol em 1000 ml, aquele volume utilizado, né, de 20 ml, tem quanto de ácido sulfúrico? Coloca aqui, ó, 20, a mesma unidade sempre uma embaixo da outra, x. Faço a minha multiplicação cruzada, vou fazer aqui 0,5 vezes 20 dá 10 dividido por 1000, 0,01. Então, eu tenho nesse volume 0,01 mol de ácido sulfúrico. Vou colocar aqui na minha reação 0,01 de ácido sulfúrico. Quanto que é necessário, eu espero que esse barulho não saia no vídeo, quanto que vai ser necessário de hidróxido de sódio para que eu tenha uma reação completa, para que a reação se complete, para que haja a neutralização. Eu preciso, como a reação é 1 para 2, eu preciso de exatamente o dobro. Então, 0,02 NaOH. Nesse caso, quanto vai ser formado do sal? Em relação ao ácido sulfúrico, é 1 para 1. Então, se é 0,01 de ácido sulfúrico, vai formar 0,01 mol de Na2SO4. E de água? Se eu quisesse saber de água, é 1 para 2 aqui nos produtos, olha só. Se é 0,01 de sulfato de sódio, vai ser 0,02 de água. Então, esses coeficientes estequiométricos, eles vão sempre seguir a mesma proporção, pessoal, é isso. Desde que eu trabalhe com quantidade de matéria, beleza? Com mol. Então, o que eu preciso fazer agora? Ele quer saber a concentração da soda cáustica. Vamos lá, concentração. Se era 30 ml a alíquota trabalhada e eu sei que eu preciso dessa quantidade de matéria, é só fazer mais uma regra de 3 aqui, ó. Bom, eu tenho 0,02 mol de NaOH em 30 ml de solução. Se eu quero saber a concentração, eu quero saber por litro, né? Concentração molar é quantidade de matéria por volume em litro. Então, vamos jogar isso daqui para 1000 ml, que é 1 litro. X, vou fazer minha conta aqui. 0,02 vezes 1000 dá 20. Dividido por 30, 0,66. 0,66 tem 66666, então vamos arredondar aqui para 7 mol por litro. Tem aqui as quantidades, as alternativas, né? Ou melhor, deixa eu ver aqui. Onde tá a questão? Eu tô aqui com a lista. As alternativas da Mackenzie trazem então a concentração do hidróxido de sódio e a concentração do sal. Ainda temos que encontrar a concentração do sal formado após a neutralização. Mas com essa resposta aqui, a gente já excluiu algumas alternativas, pessoal. Isso aí é importante. Letra A, B e C já estão fora da jogada. Só falta a letra D e a letra E, que ainda trazem essa mesma concentração para o hidróxido de sódio. Então, vamos achar a do sal. O que eu preciso lembrar para fazer a concentração do sal? Vou puxar um quadrinho aqui para separarmos. O sal, ele é formado após a reação de neutralização. Então, após a titulação ser completada, né? Estiver depois da titulação terminada,
eu tenho aí o meu sal totalmente formado. Eu tenho aqui as proporções, os coeficientes estequiométricos, sei qual vai ser a quantidade formada, que vai ser 0,01 mol de sulfato de sódio. Mas ele quer saber a concentração. O único detalhe que vocês têm que se atentar aqui é o volume, porque concentração molar é quantidade de matéria por volume em litros. Mas quem que é o volume? O volume, nesse caso, pessoal, vai ser a quantidade inicial aqui, né, da minha solução que estava ali no Erlenmeyer, mais tudo que foi adicionado. Então, é o meu volume final, ou seja, foram adicionados 20 ml de ácido e já haviam 30 ml de base. O volume final é de 50 ml. Então, para eu saber a concentração do sal, eu tenho que fazer a quantidade de matéria dividido pelo volume em litros. Então, não é 50 ml, é 50 vezes 10 a menos 3 litros. Resultado final, 0, onde está minha calculadora? 0,2. 0,2 mol por litro é a concentração do sal. Resolvemos 2 exercícios, pausa para o terceiro. E aí já tô com o exercício 3 aqui, vamos resolver que ele é bem tranquilo. Exercício de misturas, né? Um exercício de diluição. Ele pergunta o seguinte: 200 ml de uma solução aquosa de glicose de concentração 60 gramas por litro foram misturados a 300 ml de uma solução de glicose de concentração 120 gramas por litro. A concentração da solução final será... Preciso lembrar da regrinha máxima aí, né? Fórmula máxima das diluições. C1V1, nesse caso, como eu tenho uma mistura, eu tenho duas soluções de mesmo soluto, C2V2 é igual concentração final vezes o volume final. Substituindo, eu tenho aí uma primeira solução com concentração 60 gramas por litro, né? Concentração comum, e 200 ml. Depois, eu fiz a mistura aí com uma solução de 120 gramas por litro vezes 300 ml. Professora, mas eu posso trabalhar com esse volume em mililitros se a minha concentração está em litros? Pessoal, o que eu preciso saber? As concentrações que estão em grama por litro, elas vão se cancelar entre si. Eu só preciso lembrar que, ou melhor, né? Aquele valor que eu vou descobrir, a minha incógnita, ele vai sair na unidade referente ali aos seus pares, né? Como assim? Se eu vou descobrir a concentração final, os valores que eu uso em C2 e em C1 têm que ser iguais, porque aí eu vou ter essa mesma unidade, né? Os valores não, as unidades. Eu vou ter a mesma unidade aqui na concentração final. E os volumes, a mesma coisa. Eles têm que estar em mesma unidade entre si, porque aí sim eles vão se cancelar, essas unidades vão se cancelar. Então, tanto V1 quanto V2 quanto VF, se eu utilizar os três em ml, essas unidades serão canceladas e elas não vão atrapalhar aí o meu cálculo, beleza? Continuando, a concentração final é quem eu quero descobrir. O volume final é a soma aí do volume das soluções 1 e 2. 200 mais 300, eu vou ter uma solução final de 500 ml. Então, a concentração final, ela vai sair em grama por litro, já que C1 e C2 estão em grama por litro, tá? Fazendo essa conta aqui, do lado esquerdo, 60 vezes 200 é 12.000, mais 120 vezes 300, eu chego aí em 48.000.
48.000 é igual a CF vezes 500 ou 500 CF. Passo 500 dividindo, CF é igual 48.000 dividido por 500, 96 gramas por litro. Alternativa D. Vamos para o último exercício. Falou, até daqui a pouco. Último exercício, já deixei até a fórmula aqui já pronta pra gente. Como deveremos misturar duas soluções de brometo de potássio, KBr, de concentrações 1 mol por litro e 2 mol por litro, para se obter 200 ml de uma solução 1,4 mol por litro. Continuando aí então, né, fazendo a nossa interpretação e a nossa resolução desse exercício, eu tenho as concentrações C1 e C2 e eu tenho concentração final e volume final. Está faltando alguma coisa, né, gente? Vamos substituir aí. 1 mol por litro é a concentração 1, só que ele não deu o volume. Então, beleza, V1. C2, 2 mol por litro. V2 ele não deu, então V2 igual concentração final 1,4, volume final 200 ml. Mais uma vez, as unidades elas têm que ser iguais entre os volumes e as concentrações aí, né, entre si. Então, todas as concentrações em mol por litro, todos os volumes em ml, já que eu coloquei 200 ml aqui em VF. Bom, gente, eu não tenho nem o volume 1 nem o volume 2 e nós não conseguimos trabalhar com uma equação em duas variáveis. Só que eu sei que o volume final ele é a soma de V1 e V2. Ok? Então, a soma de V1 e V2, nesse caso, é 200 ml. Eu posso dizer, então, que V1 é 200 menos V2. Por que eu fiz isso daqui? Porque eu consigo aqui, então, uma forma de substituir uma dessas variáveis e trabalhar com apenas uma incógnita. E isso eu consigo fazer. Então, isso tem solução. É isso que eu vou fazer aqui, pessoal. 1 vezes V1, eu não vou mais colocar V1. Agora, eu vou colocar este valor aqui, 200 menos V2. Está multiplicando por 1, então é ele mesmo, 200 menos V2. Substituído, é só copiar o resto. Mais 2V2 é igual 1,4 vezes 200, 280. Agora eu tenho uma única variável, eu consigo resolver isso daqui, né? 2V2 menos 1V2 fica apenas V2. 200 mais V2 é igual 280, V2 é igual 280 menos 200, V2 é igual a 80 ml. Substitui de novo aqui nesta fórmula, V1 é igual 200 menos V2, só que V2 eu acabei de descobrir, 80. V1 é igual a 120 ml. O último exercício aí resolvido. E é isso, pessoal. Um beijo. Desculpa o tamanho desse vídeo, mas é para ajudar vocês aí em estequiometria, em titulometria e na interpretação de alguns exercícios dessa parte do conteúdo. Um beijo, e é isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Já vimos que eu não sei terminar vídeos.